areia e vão para o mar, e são animais sempre oportunistas. Se alimentam do que tiverem ali disponível para elas. Quando filhotes, vão se alimentar de pequenos organismos. Quando começam a mergulhar, vão em busca de algas, camarão, peixe. Na fase adulta, cada espécie tende a ter um alimento preferido. No litoral brasileiro, nós temos 5 das 7 espécies de tartarugas que existem no mundo todo. Então, é uma variedade muito grande de espécies que desovam aqui e se alimentam no litoral brasileiro. Inclusive, aqui na Praia do Forte, é uma área de alimentação e reprodução. No caso das 5 espécies, a maior de todas, a tartaruga de couro, é uma espécie que pode chegar a 1,80 m só de casco. Nascem mais ou menos, tem 1.000 ninhos sendo protegidos aqui durante a temporada reprodutiva. Nascem sob os nossos cuidados mais ou menos 2 milhões de filhotes todos os anos. E a gente está completando 45 anos esse ano e batendo a marca de mais de 50 milhões de filhotes que nascem sob os nossos cuidados. Aqui a gente tem a Maíra e ali no início da fila a Juliana, também é bióloga aqui no Tamar. Ela vai dar seguimento à atividade e vai liberar uma criança por vez. Então as crianças que
quiserem alimentarem, é só seguir ali o final dela, vai jogar bem forte e longe para fazer esse indivíduo nadar bastante. Se durante a atividade de alimentação surgir qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Cadê os fotógrafos? Aê! Muito bom, obrigada, pessoal. Vamos ficar até 10 horas embaixo da água. Hoje ele está comendo mamão. Mamão, cenoura e tomate. São alimentos que ele não encontraria em vida livre, mas encontraria outros alimentos que não tem como ser ofertado todo dia. Por isso, os legumes e frutas entram muito bem na dieta das tartarugas. No tomate é às 5. 3h30 a gente vai ter uma atividade bem legal, que é o enriquecimento ambiental, que é o banho na tartaruga. Que vai acontecer no primeiro tanque, com o maior indivíduo, você vê com o casco grudado à coluna. 3h30 tem uma visita guiada que sai de frente à loja. E 4h30 nós temos a última alimentação do dia, que é a alimentação dos tubarões adultos. Primeiro tanque, que é o banho na tartaruga, é o primeiro. Apesar de terem uma mordida muito forte, esses indivíduos não possuem dentes. Não tem dente essa tartaruga, viu? Por que eles deram besteira? Não deram. Aqui são os peixes, olha os peixes. Ó, tem uma outra tartaruga aí, ó. Aí, ó. Muito bom, cara.